Olá pessoal, bem-vindo e bem-vinda ao canal Amu Invest. MXRF11, vale a pena? Venha saber. Então, pessoal, antes da gente saber mais a respeito desse fundo imobiliário, esse danadinho que deu bastante problemática recentemente, eu gostaria de pedir humildemente, por favor, deixa o like no vídeo e comenta para nós. E aí, você conhece esse fundo imobiliário? Provavelmente sim, porque esse é um dos fundos que tem mais cotistas na bolsa, quase 500 mil cotistas. E aí me diz, você investe nele? Você sabe quem é a gestora? Você sabe da polêmica, da problemática que foi envolvida ele e depois, por causa disso, entre aspas, todos os fundos imobiliários? Comenta aí que seu comentário é muito importante para o crescimento e desenvolvimento do canal. Compartilhe esse vídeo com as pessoas que você conhece, nos ajuda a levar conhecimento e educação financeira a mais pessoas. Like, comentário e compartilhamento é de graça, não custa nada e vocês vão nos ajudar imensamente. Temos o objetivo de tentar alcançar 10 mil inscritos, então se quiser nos ajudar, se inscreva no canal e ative o sino para ser notificado de todos os vídeos. Temos também a opção de membro. Tá gostando do canal e quer nos apoiar? Clique no botão azul de seja membro, de aderir, clique nele e saiba mais. É 10 centavos por dia. Acho que esse valor não vai apertar para vocês, mas pra gente faz uma enorme diferença. Tornando-se membro, você vai saber que está apoiando o canal, mas além disso, você vai saber que você também vai fazer jus a benefícios exclusivos, tais como acesso antecipado a vídeos, você participa do grupo fechado do Telegram, você também tem preferência quando você pede um vídeo, além de estar nos ajudando imensamente. Então vamos lá. Antes da gente ir para o vídeo propriamente dito, existe mais uma forma de vocês apoiarem o canal. A gente tem o objetivo de, até o final do ano, tentar se tornar um profissional do mercado. E a gente quer ver se tira a certificação CEA. Essa certificação é em São Paulo, ela é cara. Então, assim, tem o custo da certificação que é caro, hospedagem, passagem. Se vocês quiserem nos apoiar, abra uma conta na corretora Clear com o nosso link de indicação. Se você ainda não investe lá 100 reaisinhos. A partir de 100 reais investidos, você ganha um excelente bônus e a gente também ganha. E isso nos ajuda imensamente. Tem também uma outra forma, que é abrir uma conta no Mercado Pago ou PicPay com o nosso link. Nesses itens aí, no Mercado Pago você ganha um bônus só de abrir a conta lá. E no PicPay também você ganha um bônus quando você abre lá e gasta a partir de 10 reais. Fazendo isso, ficarei imensamente grato. Vamos ao vídeo lá. MXRF, um fundo, entre aspas, que teve uma polêmica envolvendo questões da CVM e o fundo e etc, né? Ele é de recebíveis, apesar que eu reputo que ele é um fundo meio híbrido. Ele foi lançado em setembro de 2011 e ele é um fundo de base 10. R$10 é a sua cota. Além disso, a gente observa que a gestora é XP, ele é híbrido o seu mandato e ele tem uma liquidez excelente de 5 milhões e 600 por dia. Os usuários do site dão nota 3 de 5, ele faz parte do IFIX, ele é bem grande, 2%, e conta com 226 milhões de cotas. Em termos de PVP, após essa polêmica, na data que eu estou gravando esse vídeo, isso aqui tem um pouco de defasagem, tá? Então, provavelmente, as cotas já deram uma pequena recuperada. Mas quando? É porque assim, eu preparo o material antes, gravo depois e ainda assim o vídeo sai dias depois. Mas da data que eu preparei o material, o PVP estava em 0,91, o que indicava 9% de desconto. Eu não olhei hoje, mas acho que as cotas dele devem estar na faixa de 9,40, 9,50, 9,60. Não vou saber dizer com exatidão. Mas enfim, é um fundo que tem valor patrimonial de 2 bilhões e 300 milhões e recentemente, por causa dessa problemática, o seu VP caiu para 2 bilhões e 100 milhões. Então, um fundo que vale 10, ele teve recentemente um reajuste no seu VP, aumentando seu VP para 10,27. Só que o mercado chegou a pagar 8 e pouco, 8,90 nas cotas desse fundo. E atualmente está na data que eu fiz o vídeo, 9,35. Tendo o mês 12 como referência, é um fundo que conta com quase 500 mil cotistas, 488 mil cotistas aí. Vamos à frente. Nesse gráfico a gente vê o quanto o fundo vem sendo negociado atualmente, né? Na data que eu fiz o material, 9,35, lembrando que tem um pequeno deságio. Chegou a 9,10, tá? É porque esse aqui é o fechamento, mas no dia pode ter negociações menores. No dia fechou a 9,10, menor valor recentemente. 10,80 foi a máxima. E aí o que a gente observa? Só para vocês entenderem o quanto que foi crítica a situação. Esse fundo é um fundo histórico, com histórico já antigo. E é um fundo que, vamos pegar aqui uma linha da base 10 só para vocês entenderem aqui, ó. Então o que acontece? É um fundo que já tem bastante tempo, mas vamos pegar desde 2017, que aqui a gente pega os últimos 5 anos. Então nos últimos 5 anos, o que a gente observa? Ó,
Em 2017, esse fundo, por vezes, chegou a ser negociado a 9, beirou os 10, mas comumente, até 2018, o fundo era negociado abaixo do VP, abaixo dos R$10. O ano de 2019, que foi um ano atípico, foi o momento pré-pandêmico, antes da situação pandêmica, o fundo chegou a ser negociado durante um período por 11, algumas vezes por 12, e chegou a bater estratosféricos R$14. E aí, por que eu gosto de trazer o momento pandêmico? Para a gente ter um referencial. Então, note. Na situação mais crítica do mercado, esse fundo aqui atingiu 8,95, que foi uma total, assim, medo do mercado. Realmente bateu bastante incerteza no mercado aí, e várias cotas, ações e tudo caíram e despencaram. E por que eu tô fazendo esse comparativo? Agora que a gente vê esse medo que aconteceu com as cotas desse fundo. Ó. Como eu disse, chegou a ter negociação no dia 8,90 também, só que no dia fechou a 9,10 aí, nesse fatídico dia aí do anúncio lá da CVM, briga com o MXRF. Enfim, as cotas vêm se recuperando, mas o fundo ainda está abaixo do seu valor. Vamos à frente. Então a gente vê o seguinte, ó, vamos colocar aqui, vamos traçar que isso aqui é a linha dos 9 centavos, então. A gente vê que é um fundo que não entrega rendimentos, dividendos explosivos, e que a maioria dos seus dividendos costumam oscilar nessa faixa entre 9, 8 e 7 centavos. Por algumas vezes, de forma excepcional, ele chegou a entregar acima desses valores aí, mas não é comum. O fundo já passou por 7 subscrições e a última ocorreu entre março e abril do ano passado. E alguns investidores exigem pelo menos 3 anos de existência, esse fundo já tem. Outros exigem 5 anos e esse fundo já tem. Então, no critério de ser um fundo que detém histórico, que já detém história, esse fundo possui. Eu não ligo para isso em fundos imobiliários, para ações sim. Para ações eu exijo um tempo já de vida, né? Mas para fundos imobiliários eu não vejo que isso é um fator para eu não investir. Contudo, nos fundos que ainda não tem histórico, eu invisto com menos, né? Com menos quantitativo dos valores. Vamos à frente. Aqui a gente vê as últimas entregas recentes do fundo, orbitou entre 8 por vezes 7, deu uma melhoradinha para 8, 9, 8, 9, 9. Então as últimas entregas foram de 9 centavos. Aqui a gente já tem o valor anunciado, já atualizado para fevereiro. Então a data base desse fundo é no último dia do mês. Ele vai pagar no dia 14 de fevereiro. Eu tô gravando esse vídeo numa sexta. Ele deve sair no domingo, tá? O vídeo. E ele vai pagar na segunda, dia 14 de fevereiro. E esses 9 centavos, na época de fechamento da database lá, o último dia do mês, 9,33, o que representa um yield de quase 1%, porque as cotas caíram muito. A gente vê aqui, no geral, que o fundo vem com um acumulado de 10%. Eu acho um bom yield, mas para essa faixa de yield aqui, eu reputo que tem fundos, assim, menos arriscados que o MXRF e com, para mim, um pouco melhores, tá bom? Mas sim, 10% ao ano eu reputo ser um bom yield aí. Por ser de papel, é um yield baixo. Para papel, que a gente vê aí de baixo risco, médio risco, tá aí na faixa de 11 a 12% orbitando. Então, por ele ser, eu considero ele de médio para quase alto, tá bom? Porque ele tem muita permuta dentro dele, mas é aceitável, mas eu acho baixo esse rendimento aí, tá bom? Vamos à frente. Aqui a gente vê que tem bastante institucionais que tem cotas desse fundo, por ser um fundo bilionário, ó. O BCFF tem 3 milhões de cotas, o que equivale aqui a mais ou menos, né, 35 milhões só nesse fundo. Então o BCFF tem uma posição bem considerável. O RBRF tem mais 2 milhões de cotas. E a gente vê bastante institucionais com cotas do MXRF. Um dos grandes pontos positivos, acredito eu, para esse tanto de institucional optar por se posicionar, é devido à altíssima liquidez do fundo. Então é um fundo, entre aspas, né, na medida do possível, um fundo seguro, mas que tem facilidade de entrada ou saída para um grande institucional. Se o fundo tem uma altíssima liquidez por dia, um fundo desse consegue montar a posição ou sair da posição com uma certa facilidade. Vamos à frente aí. Aqui a gente já está dentro do relatório gerencial, lembrando o seguinte, que o relatório gerencial, quando eu peguei lá no site, né, o mais recente na época que tinha, esse relatório gerencial ainda não contava com detalhes da gestora sobre esse imbróglio aí deles e CVM. Então vamos ler por alto aqui, ele fala que a cota patrimonial do fundo foi impactada positivamente ao final do mês, devido principalmente à remarcação das permutas. E assim, eles fizeram essa remarcação, eles até falaram que fizeram, e foi graças a essa remarcação das permutas que, em tese, o fundo ficou, entre aspas, positivo no quesito de poder entregar rendimentos.
Tá? Foi graças a essa marcação aqui, ó, que apesar de aqui ele não falar nada sobre esse conflito com a CVM, mas aqui foi graças a essas marcações aqui que permitiram o fundo ter ajuste contábil que permitisse isso, enfim. Aí ele fala, a perspectiva do fundo para 2022 é positiva na visão da gestão, o portfólio é predominantemente defensivo, não concordo 100%, eu vejo que ele é de médio risco, eu não vejo ele como sendo 100% defensivo, não. Aí ele fala, conforme citado anteriormente, o fundo segue o regime de caixa de distribuição de forma que grande parte da alta inflação observada, sobretudo no segundo semestre de 2021, está acruada nos papéis. O que significa estar acruada? Significa o seguinte, que ele não distribuiu toda a inflação. Parte dela está dentro dos papéis. Ou seja, em um momento futuro, essa inflação acruada que está dentro dos papéis vai ser distribuída. O que o fundo diz que tem a distribuir, ainda não distribuído por causa da inflação? Ó, 9 centavos não distribuídos nos CRIs e 21 centavos nas permutas financeiras. Isso é informação nova que ele não trazia anteriormente. Então o fundo tem conforme o gestor, ele tem 30 centavos lá, passíveis de distribuição que ainda não foram distribuídos. Além disso, também foi citado permuta, que é o fluxo iniciado a partir do lançamento dos projetos. No fundo, tem 13 permutas que a gente vai ver com detalhes lá dentro. Por último, frisa indexação do portfólio, 44% dos CRIs ao CDI. Isso aqui também a gente vai deixar para ver dentro do relatório, tá? Vamos à frente. Vamos lá. Aqui a gente vê o DRE do fundo demonstrativo de resultado de exercício. O fundo cobra uma taxa de 0,90, não tem performance, etc. Um dos pontos muito ruins dos relatórios da XP, na minha opinião, né? A sua imensa maioria, um dos melhorzinhos, assim, em termos de quantitativo de informativos, um dos melhorzinhos é esse aqui do MXRF. A XP eu acho fraco os relatórios dele, superficial, não tem tanto informativo. Além disso, nos seus relatórios, ó, eles só trazem geralmente do último mês. O interessante seria trazer pelo menos dos 3 últimos, ter detalhamento dessas despesas, apesar que isso aqui é uma falha do mercado em geral, eles não trazem esses detalhamentos. E volta e meia eu tenho recebido algumas críticas aceitáveis, né? São todas respeitosas, então totalmente tranquilo em relação a isso. Mas o pessoal tem falado assim, muda o seu método de calcular. Eu não concordo com esse seu método. Eu até entendo. Só que assim, esse meu método sequer é o método correto. Porque o certo era você fazer de acordo com o que ele fala. Sobre o PL, sobre não sei o que lá e tal. Como eu não sei fazer isso, eu estipulei uma situação pra mim. Então, pra mim, eu tô levando como se fosse pra vida. Eu tenho imóveis físicos na minha vida. Eu tenho umas kitnetzinhas simplesinhas aqui onde eu moro. E aí, eu não acho justo... Tá? Lá tá na mão de imobiliária. Eu não acho justo eu ter que pagar uma taxa grande para alguém administrar um trem para mim, entende? Esse é o ponto da reflexão que eu chego. Então, assim, a imobiliária não me cobra essa taxa toda aqui não, tá? Aí eu penso, o imóvel é de altíssimo padrão, de qualidade, são gestores profissionais e tal, e coisas nesse sentido. Não, bacana. Eu até acho justo o gestor me cobrar uma taxa aí, mas o máximo que eu me sinto confortável de pagar para um gestor é 15%. Então essa história de 15% aqui não tem nada a ver com outras situações ou não é o jeito 100% corretinho de se calcular, enfim, é só uma métrica minha, tá bom? Vamos lá, vamos calcular então. A gente vai pegar aqui nos 12 meses e no dezembro os últimos 12 meses. Então a gente vai pegar essas despesas aqui, ó, 21,95, multiplicá-la por 100 e dividir pelos 22,540. 9,73, ótima taxa, tá? Assim, aceitável, né? Muito boa. Em vista de outras gestoras, a própria XP, que é careira pra caramba, ótima taxa. Vamos ver no acumulado do ano. 23,455 vezes 100. Dividido por 226, 324. A gente vê que no acumulado do ano sobe um pouquinho para 10,36, mas ainda assim dentro do aceitável. E lembrando o seguinte, eu nem sei calcular esses outros jeitos não, tá, pessoal? Por isso que eu calculo da forma simples. Vamos à frente aí, vamos lá. Aqui a gente já tá dentro do relatório e vê os percentuais que o fundo hoje possui. Então, atualmente, 72% do seu portfólio está alocado em CRIs. Ele tem 13% em permutas financeiras, 14% em cotas de outros FIIs e agora ele praticamente zerou o caixa. Por que eu estou dizendo agora? Se você pegar os meus vídeos, eu comecei a fazer vídeo no meio do ano passado. E aí, desde que eu comecei a fazer vídeo, antes eu era cotista na minha conta privada, na minha carteira privada, eu era cotista desse fundo. Só que eu deixei de ser cotista desse fundo porque ele ficou muito tempo, na minha humilde opinião, com dinheiro parado em caixa. Demorou muito para alocar.
E agora, recentemente, que ele foi lá e meio que alocou para praticamente o caixa todo. Então agora menos mal, agora bacana. Nesse relatório ele não fala lá, mas nos relatórios anteriores, se você for ver, ele diz que o ponto, assim, o que o fundo pretende ter é 80% em CRIs e 20% em permutas. E a gente vê que está desbalanceado. Então ainda falta, por exemplo, ele se desfazer dos FIIs, parte desses FIIs ele alocar para CRIs e outra parte para permutas, para enfim, em tese, tentar seguir tentar seguir o plano, ou o plano de objetivo deles, né? Enfim. Dos seus segmentos que o fundo investe, 31% é segmento residencial, 27% comercial e 41% crédito corporativo. Aqui a gente consegue ver que dos seus ativos, CDI mais 2 a taxa, ele tem 37% do fundo em CDI mais. Como o CDI, Selic ainda continua em crescimento, teve um ajuste agora em fevereiro, né, janeiro para fevereiro. A Selic foi a 10,75. E ainda pode ter mais ainda, né, aumento da Selic, está previsto ter pelo menos mais 1 ou 2 aumentos aí, ajustes. Então, esse fundo pode ser favorecido com esses seus 37% nesse perfil aí. Ele tem ali mais IPCA, 8%, IPCA mais 8, ele tem 60% do seu portfólio nesse outro índice. E como a inflação ainda está descontrolada e alta, também é um outro ponto, entre aspas, né, positivo para o fundo. E os demais aí, quase irrisório, mais 3% o restante aí, 1% em cada um dos outros segmentos aí. Vamos à frente. Aqui a gente vê o seguinte, que 52% está em IPCA, ele vai ter ali CDI 32% e mais 14% aí em cotas de FIIs. Vamos à frente. E aqui a gente vê os FIIs, os fundos imobiliários que esse fundo hoje tem na carteira. Então, alguns que eu fiz, eu ainda não tinha feito, mas fiz vídeo recente do GTLG, fiz vídeo do GALG, fiz vídeo do GAMI, salvo engano, fiz vídeo do BIMI, fiz vídeo do APTO. Então, são vários ativos aí que, teoricamente, antes eu não tinha vídeo e fiz recentemente aí, tá? Porque são fundos que agora estão sendo negociados aí facilmente. Então, assim, da carteira de fundos imobiliários, o fundo tem 32% da sua carteira no SPVJ, ele tem ali mais 20% da carteira de FIIs em GTLG, tá bom? Isso aqui é toda a exposição que o fundo possui. Vamos à frente aí. Aqui já são apenas os CRIs, aqui não é tudo. Dos CRIs, 44% deles está em CDI, 53% está em PCA. E setores que ele investe. E aí, toda vez que eu fizer vídeo desse ativo aqui, eu vou sempre fazer a mesma crítica. Eu não questiono de vir no relatório brasileiro, de um ativo brasileiro, nomes em inglês. Isso aqui eu não questiono. Por quê, amor? Ora, nós temos investidores internacionais e tal, não vejo problema. Mas deveria também ter a nomenclatura no português, né? Gente, será que todo mundo sabe o que é Residential Real Estate? Eu mesmo não sei direito esse trem, eu não sei inglês. Lógico que isso aqui, pessoal, é propriamente tijolos propriamente dito. Então, assim, 36% ele está investindo em tijolo propriamente dito. 15% em shoppings. Setor de alimentos aí, 11%. Healthcare, que é setor de cuidados, 9%. Aqui, healthcare agora está errado, tá? Nos relatórios anteriores, se você observar aqui, ó. Isso aqui é agrobusiness, é setor do agronegócio. Acho que eles fizeram algum erro aqui nesse aqui, tá? E setores diversos é 9%. Acho que isso aqui foi algum erro que foi feito no relatório. Vamos à frente. Aqui a gente vê um ponto positivo desse fundo, que, na minha opinião, isso traz uma certa segurança, é que ele tem uma alta diversificação dos seus ativos aí. Então, assim, ó, dos CRIs, o CRI que ele tem maior exposição representa apenas 3,53% do PL. E eu trouxe recentemente um fundo que é o FLCR11. É um fundo muito bem quisto pelos institucionais. Só que no FLCR11, ele tinha exposição em alguns ativos, uma exposição, na minha opinião, até controlada, e 10% em alguns ativos. E um desses ativos deu default. Vai dar uma possível problemática aí de pagamento. Então, note a diferença. O FLCR tem alguns ativos lá que é 10% do seu PL, ao passo que MXRF, o seu ativo com maior exposição é apenas 3,53%, lógico, em CRIs. FIIs, ele tem uma exposição aí um pouquinho maior. Mas ainda assim eu vejo como sendo um ponto assim, de bastante diversificação e um ponto bem positivo sim. Enfim, vamos à frente aí.
Então, pessoal, o que eu tinha para trazer a respeito do MXRF são somente essas informações. O seu relatório não tem tantas informações assim detalhadas. Tem sim, se você quiser ir lá no final do relatório e ver sobre os CRIs, sobre os ativos, você consegue até ver algumas informações lá, mas o grosso sobre os tipos e tal, gráficos, o máximo que tinha para trazer eu trouxe aí para vocês. Gostaria de pedir novamente, por favor, deixa o like no vídeo e comenta. Eu tenho esse ativo na carteira pública e vou ficar com ele, vou aumentar minha exposição bem pouquinho nele, mas eu pretendo ter muito pouco dele na carteira pública. Eu não sou de vender ativos, mas eu desfiz esse ativo na minha carteira fechada. Eu vendi minha posição que eu tinha dele na carteira fechada, até porque eu tinha uma pequena posição. Mas eu o fiz por quê? Porque, na minha opinião, eu fiquei assim, um pouco chateado pela demora na alocação e, entre aspas, a baixa alocação que o fundo tinha, né? Assim, na minha opinião, ele estava entregando pouco, né? Enfim, o que eu tinha para trazer é somente isso e comenta para nós. Depois dessa situação polêmica na qual ele se envolveu, você optou por sair do fundo? Você desistiu de ter cotas dele? Você acha que ele é um bom fundo? Você acha que dá para investir nele? Comenta aí que seu comentário é muito importante para o crescimento e desenvolvimento do canal. Por favor, compartilhe o vídeo com as pessoas que você conhece. Nos ajude a levar conhecimento e educação financeira a mais pessoas. Like, comentário e compartilhamento é de graça, não custa nada e vocês vão nos ajudar imensamente. Nos ajude a alcançar 10 mil inscritos. Então se inscreva no canal aí, se inscreva no canal e ative o sino. Torne-se membro, 10 centavos por dia. Acho que isso não vai apertar vocês, mas pra gente faz muita diferença. Abra uma conta na Clear, PicPay, Mercado Pago com o nosso link de indicação, que vocês vão estar nos apoiando imensamente. Eu vou ficando por aqui, vou deixar passando alguns slides a respeito desse fundo e eu espero encontrá-los nos próximos vídeos. Fiquem todos com Deus. Tenham uma boa noite e fui! Artlist.io. Music licensing reimagined.